Olá, queridos alunos, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos estudar sobre os múltiplos de um número natural. O múltiplo é o produto desse número por um número natural qualquer. Observe o exemplo. 2 vezes 7 é igual a 14. O 2, você já sabe que é um termo da multiplicação, é fator. O 7 também é fator. O resultado dessa multiplicação é o produto. Então, dizemos o seguinte: 14, que é o resultado dessa multiplicação, é um múltiplo do 2. E também é um múltiplo do 7. Uma coisa muito interessante para não esquecer é que o zero ele é um múltiplo de qualquer número. E todo número é múltiplo de 1 e de si mesmo. E o único múltiplo de zero é o próprio zero. Conjunto dos múltiplos de um número natural. Para obter o conjunto dos múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pelos elementos do conjunto dos números naturais. Como você vê ao lado, a letra N ela representa o conjunto dos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4 e infinitos, porque eles são infinitos. Então, vamos para a letra A. Vamos obter o conjunto dos múltiplos de 5. É a tabuada de 5 da multiplicação, como você está vendo. Então, o 5 está multiplicando os números naturais da segunda coluna, como você observa. E depois nós temos o resultado da multiplicação na terceira coluna. Então, esse grupo que está aparecendo em destaque, ele é o conjunto dos números naturais. E o resultado dessa multiplicação são os números que vão formar o conjunto dos múltiplos de 5. Então, indicaremos por múltiplos de 5 o conjunto formado por todos os números que são múltiplos de 5. Então, nós representamos o nome múltiplo com a letra M, múltiplos de 5, e aí estão começando do zero, porque o zero ele é múltiplo de todo número. Então, a reticências no final significa que poderíamos continuar porque os números são infinitos. Vamos continuar formando o conjunto dos múltiplos de um número. Agora, nós vamos obter o conjunto dos múltiplos de 7. Nós escrevemos múltiplos do 7. É 7 vezes o nada, que é nada. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49 e infinitos. Observe que enquanto você multiplica o 7 pelos números naturais, os números eles vão aumentando de 7 em 7, né? Nada mais 7, 7. 7 mais 7, 14. Mais 7, 21. Mais 7, 28. Muito interessante essa observação. Agora, nós vamos obter o conjunto dos múltiplos de 8. Né? 8 vezes nada, nada. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56 e infinitos. Agora vamos analisar os múltiplos de 7. Quais são os múltiplos do 7 compreendidos entre 15 e 45? Ou seja, eu quero um conjunto dos múltiplos do 7 que estão entre, quer dizer, no meio dessas duas quantidades, 15 e 45. Então, esse conjunto vai ser um conjunto limitado. Observe quais múltiplos do 7 estão entre 15 e 45. Aqui está o 14, ele não pode, porque tem que ser entre 15. Então, nós vamos pegar do 21 ao 42, porque o 49 já passou de 45. Então, nós respondemos assim: múltiplos de 7
compreendidos entre 15 e 45 é 21, 28, 35 e 42. Por que eu não coloquei as reticências? Porque não é infinitos. É um conjunto que está limitado a essa quantidade que foi indicada. Agora vamos analisar o conjunto dos múltiplos de 8. Quais são os 5 menores múltiplos de 8? Observe que eu não estou pedindo todos os múltiplos do 8. Eu estou pedindo os 5 menores, né? Então, quem são os 5 menores? Se são os menores, eu vou pegar aqui do começo, né? Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o conjunto que está sendo pedido. Não tem reticências, porque é um conjunto limitado. Eu quero somente os 5 primeiros múltiplos. Então, é bem simples de compreender. Agora, nós vamos aprender como descobrir se um número é múltiplo do outro. Porque se dissermos 3 vezes 7 é 21, já sabemos que o 21 é um múltiplo do 7. Mas se esse número for grande, como saber se ele é ou não um múltiplo do 7? Nós podemos descobrir verificando por meio da divisão. Se o resto da divisão for zero, então podemos afirmar que esse número dado é múltiplo de outro. Então, vamos fazer esse cálculo. Descobrir se 235 é um múltiplo de 7. Então, você pode até perguntar, mas por que a divisão agora? Nós estamos estudando multiplicação. Porque a divisão é a operação inversa da multiplicação, assim como a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, vamos calcular. 235 dividido por 7. 23 dividido por 7 é 3, porque 3 vezes 7 é 21, para 23, 2, baixo 5. 25 por 7, 3, 3 vezes 7, 21, para 25, 4. Então, teve resto, pois 235 não é um múltiplo de 7. Agora, vamos verificar se 1924 é um múltiplo de 4. Dividindo assim, 1924 dividido por 4. 19 por 4 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, para 19, 3, baixo 2. 32 por 4 é 8, porque 8 vezes o 4 é 32, para 32, nada, baixo 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4, 4, para 4, nada. Você viu que deu exato? Então, podemos afirmar que este número, sim, ele é um múltiplo do 4. Será que 2.426 é um múltiplo de 6? Vamos verificar. Então, 24 dividido por 6 é 4, porque 4 vezes o 6 é 24, para 24, nada, baixo 2. Verifique que 2 ele é menor que o divisor. Nesse caso, eu coloco um zero no quociente e baixo o próximo número. Fica 26 dividido por 6, que também é 4, porque 4 vezes 6 é 24, para 26 sobram 2. Teve resto, pois este número não é um múltiplo de 6. É bem simples assim. Agora vamos aprender sobre mínimo múltiplo comum, MMC. O mínimo múltiplo comum, MMC, de 2 ou mais números, é o menor valor, diferente de zero, da intersecção dos conjuntos dos múltiplos desses números. E o que é a intersecção? É um conjunto de elementos que, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, pertence a 2 ou mais conjuntos, certo? Então, vamos para um exemplo. Considerando os números 2, 3 e 4 e os conjuntos múltiplos de 2, múltiplos de 3 e múltiplos de 4,
de seus respectivos múltiplos temos. Então, aqui você vê os múltiplos de 2, né? Multiplicando pelos números naturais, como você já aprendeu. E, ao mesmo tempo, aumentando de 2 em 2, como você também já aprendeu, tá? Então, aqui está o conjunto dos múltiplos do 2, o conjunto dos múltiplos do 3 e o conjunto dos múltiplos do 4. Agora, nós vamos observar os múltiplos em comum nos 3 conjuntos de múltiplos. Observe. Veja que o 0, ele é um múltiplo comum entre os 3 grupos. Agora é o 12. Ele é um múltiplo comum entre os 3 grupos. O 24 também é comum entre os 3. O 36 também é comum entre os 3. O 48 também é comum entre os 3. Poderia ter mais números em comum? Sim, poderia. Se nós continuássemos, com certeza, iriam aparecer outros múltiplos em comum. Então, essa é a representação do conjunto dos múltiplos comuns de 2, 3 e 4. Observe que, diferente de 0, o 0 não pode ser considerado agora. O menor múltiplo entre todos esses que estão em destaque, o menor múltiplo é o 12, né? Então, por isso dizemos que o 12, ele é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4. Agora, vamos ver como organizar essa informação. Considerando também o conjunto dos múltiplos comuns, isto é, o conjunto intersecção, múltiplos de 2, múltiplos de 3 e múltiplos de 4, temos múltiplos de 2, intersecção com os múltiplos de 3, intersecção com os múltiplos de 4. Ou seja, nós estamos unindo os múltiplos que são comuns nos 3 grupos. Isso quer dizer a intersecção. Então, verifique, é o 0, é o 12, é o 24, é o 36 e o 48, né? Até onde nós localizamos. Então, quem é o MMC dos múltiplos de 2, 3 e 4? É o 12. Ele é o menor múltiplo comum diferente de 0. Bem fácil de se entender. Então, crianças, hoje estudamos sobre os múltiplos de um número natural e também sobre MMC. Não se esqueça que é muito importante você saber a tabuada completa para resolver bem os cálculos matemáticos. Por isso, bons estudos!